Olá, estou passando aqui para te fazer uma pergunta. O que você precisa multiplicar na sua vida? Você conhece o que Deus pode fazer através daquilo que você tem, ainda que seja pouco? No vídeo de hoje vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. O que Deus fez, o que Jesus fez a partir de algo que era pequeno. Então vem comigo, vamos surfar essa onda juntos e experimentar o que Deus tem para nós no vídeo de hoje. Olá pessoal, graça e paz, como vocês estão? Eu sou o pastor William Santos, vivendo um novo tempo. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Então se inscreva, curte, comenta, compartilha. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Marcos, capítulo de número 6, dos versículos de número 33 ao 44, vamos ver essa história que também se encontra nos outros evangelhos. Nos 4 evangelhos você vai ver essa narrativa da multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia fala que Jesus vai receber uma notícia e ele vai se deslocar de um lugar para o outro, e quando ele está indo, a multidão vai pela margem do rio, correndo atrás de Jesus, porque queria ver Jesus, queria ouvir Jesus, e isso acontece durante todo o dia. No cair da tarde, já à noite, Jesus vê que aquela multidão está como ovelha sem pastor. Ele então chama os seus discípulos e lá no Evangelho de João diz que é Filipe e vai falar, dá de comer a esse povo. Filipe então vai dizer, já é tarde, é melhor dispensar esse povo todo, mandar eles irem para casa porque já está tarde demais. Jesus vai falar, não, vocês têm que dar de comer para esse povo, dá vocês de comer para eles, dando aos seus discípulos uma lição, testando a fé dos seus discípulos segundo a narrativa do próprio texto. E eu quero pensar com você algumas lições que nós podemos extrair desse texto. Quando nós lemos os versos de número 35, 36 e 37, acontece exatamente isso que eu disse há pouco. Um dos discípulos vai dizer, Senhor, já está muito tarde, tem muita gente aqui e nós precisamos dispensar esse povo para que eles possam ir para casa, porque eles estão com fome. Aquele povo estava acompanhando Jesus e precisando se alimentar. Jesus então diz, dá-lhes vocês mesmos de comer. Senhor, nós não temos condições de fazer isso. E ainda que fôssemos comprar comida para todos, 200 denários não seria possível. Um denário era uma moeda romana que era equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, 200 dias de trabalho, quem sabe não seria suficiente para alimentar aquele povo. Mas os discípulos estão dispensando o povo, segundo eles, o que eles achavam melhor, para evitar um problema. Porque ali tinha um problema para resolver. Pessoas que precisavam se alimentar. Qual é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto? Por vezes, queremos nos livrar do problema a crer no que Deus pode fazer. Porque para nós, muitas vezes, é mais fácil se livrar do problema. Não quero resolver isso. Não vou resolver isso. Aí sempre vai protelando, deixando de lado problemas que vêm a nós para serem solucionados e nós, por muitas vezes, não solucionamos os problemas, negligenciamos os problemas e fazemos com que o problema venha a crescer. E muitas vezes é mais fácil e melhor se livrar do problema do que crer no que Deus pode fazer. Então aprenda que não importa o tamanho do problema que você esteja, não importa o problema no qual você está inserido ou cercado, creia no que Deus pode fazer, porque nenhum problema é capaz de roubar ou de anular o poder de Deus para resolver toda e qualquer questão. Então Jesus está dando uma lição para os seus discípulos, porque os discípulos são a extensão da igreja, aqueles que dariam continuidade ao ministério de Cristo na terra, e isso chegou até nós. Resolva os problemas, creia no que Deus pode fazer, não fique protelando ou empurrando, mas saiba que Deus já te capacitou e já te revestiu com autoridade e poder para que o problema seja solucionado. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que
Diante daquele problema, daquela situação, Jesus vai perguntar: o que vocês têm? O que tem aí para comer? E descobrem um menino, e esse menino tem 5 pães e 2 peixes. E eu aprendo que toda multiplicação começa a partir daquilo que você tem, ainda que seja pouco. Lembro-me do livro de 1 Reis, capítulo 17, quando Elias vai ter com a viúva de Sarepta. Segundo aquela mulher, ela não tinha nada, mas ela tinha alguma coisa. Um pouco de farinha e um pouco de azeite. E isso foi suficiente para não faltar alimento na casa daquela mulher. Quando olhamos para 2 Reis, capítulo 4, Eliseu vai multiplicar o azeite daquela viúva. E ela também vai dizer para Eliseu: não tenho nada senão um pouco de azeite na botija. Na verdade, era nada para ela, mas era alguma coisa. E alguma coisa que você tem, ainda que seja pouco, é o início de coisa grande que Deus pode fazer. Aquele menino, quem sabe, tinha o seu lanche, dado por sua mãe ou seu pai, não sabemos, mas ele estava no meio daquela multidão. E ele tinha 5 pães e 2 peixes. E isso foi suficiente para Jesus multiplicar e realizar um grande milagre, e talvez um dos milagres mais públicos de Jesus, porque 5.000 homens, mas se contar mulheres e crianças, alguns vão dizer que tinham ali aproximadamente 20.000 pessoas. O que você tem? O que você tem pode ser pouco para você, mas se colocado nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar e devolver para você além do que você imagina. Então, todo milagre, toda multiplicação começa a partir daquilo que você tem. Você tem alguma coisa, coloque isso e deposite isso diante de Jesus. E a terceira lição que nós podemos extrair desse texto é que quando Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes, que eram pouco diante da multidão que ali estava, ele vai dar graças, ou seja, ele agradece antes do milagre, porque Jesus sabia quem era e não tinha crise de identidade. Comece a agradecer a Deus antes de acontecer o que você está esperando. Comece a dar graças a Deus diante das dificuldades e dos problemas que você tem enfrentado. Comece a entender que no mundo espiritual Deus já multiplicou e vai se concretizar no mundo físico. E aí então Jesus coloca a multidão em grupos de 50 e de 100, organizando o povo. E eu aprendo que para multiplicar é preciso se organizar. E ele então distribui os pães e os peixes. E toda aquela multidão vai ser alimentada. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Sabe o que eu aprendo? Que o que Deus faz sempre vai além daquilo que você espera. O que Jesus faz sempre vai além daquilo que você espera. Ainda sobraram 12 cestos cheios na mão de cada discípulo, que é a extensão da Igreja de Cristo, a continuidade da Igreja de Cristo. O que Deus vai multiplicar na sua vida vai além de você. Não vai abençoar só você, mas vai abençoar pessoas que estão à sua volta e ainda vai sobrar. Porque toda a multiplicação de Deus sempre vai além de nós. Que Deus abençoe sua vida, que você guarde essa palavra e que aquilo que você precisa multiplicar na sua vida seja multiplicado pelo poder de Deus que se manifesta na sua vida. Guarde essa palavra, viva essa palavra e tenha certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Comente o que você achou, escreva o tópico que tocou no seu coração, compartilhe com os seus amigos e até um próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.